Então, Paulo falou dos perseguidores. Hoje, como o Júlio leu, ele vai falar, então, dos servos de Deus. Ele vai falar dele, ele vai falar do Timóteo, um jovem, talvez jovem, né, 45 anos. Naquela época, os judeus, um jovem, uma pessoa de 45, 50 anos, não tinha muito gabarito, né, respeito para liderar uma comunidade judaica, liderar um grupo de igreja. Tem que ser uma pessoa que já tinha netos e os netos já provavam que eram bem educados, porque assim, se os netos são bem educados, significa que aquela pessoa educou bem os filhos. É interessante, nós vemos sempre assim, Paulo falando de pessoas que devem exercer o ministério na liderança, e ele sempre fala que tenham filhos, crentes, obedientes, não devassidão. Mas a prova maior vai ser quando esses daí tiverem filhos, os filhos tiverem filhos e educarem bem. Significa que o pai educou bem os filhos, né? Isso era uma coisa muito séria. Então, Timóteo é novo e ele é meio tímido, ele não é muito de bater de frente, não. Ele sofria, ele era agoniado. Talvez vir na frente e falar diante de pessoas mais idosas era uma coisa meio complicada, né? É a mesma coisa que você for dirigir um louvor diante daquelas melhores bandas que tem no Brasil, Baruch, esse pessoal aí, né, Júlio? Tocar diante desses caras, o negócio treme, soa. Você fala, não, eu não posso estar aí. E Paulo preparou e comissionou e colocou ele ali para exercer esse ministério. E hoje o que nós vamos ver é quais são as propensões do servo de Deus em favor da família de Deus. Eu acho que o Fabiano, pelo que eu vi lá, ele está assistindo essa mensagem. É mais uma palavra para o vocabulário do Fabiano. O Fabiano adora essas palavras diferentes aí. E a palavra aqui é propensão. O que significa propensão? Hã? É a ideia de pender. Né? Você está com um carro assim, não sei, aqui no Japão não tem graça, gente, do que dirigir no Brasil. Aqui eu só balancei uma vez o carro, alinhei o carro uma vez só, quando trocou os pneus. Lá no Brasil, toda semana você vai fazer uma viagem grande, você tem que ir na loja lá e balancear. E aí os caras vão tentar fazer alguma coisa, colocar algum defeito para você gastar mais. É uma bucha aqui, é uma mocinética. Aqui a gente esquece do carro. A única coisa de lembrança que tem que fazer é gasolina. Né? Aí por isso você esquece até do óleo. Quando eu vejo lá, não tem mais óleo no carro. No Brasil, não, você fica apavorado. Toda hora você está batendo num buraco, olha, não tem aquelas bolhas no pneu, assim. E é um custo enorme. E quando, sem você saber, o carro, muitas vezes, ele fica com ou a roda assim aberta, ou a roda fechada, ou, de repente, na direção ele fica um pouco aberto, ou ele fica um pouco fechado, você começa assim a ver que aquela roda começa a gastar ou mais por dentro ou mais por fora. E aí, quando você está dirigindo assim, de repente, aquela estradona bonita, assim, você solta o carro, Aí você, nossa, o que é isso? O carro está com algum problema que ele fica propenso, ele se inclina. Não é aquela situação de que você tira a mão do volante e o carro vai para cá, e na outra vez que você tira, o carro vai para cá. Não, sempre quando você tirar a mão do volante, o carro vai para uma direção. Ele sempre vai para aquela situação. Então, isso é propensão. É alguma coisa que você está sempre propenso, sempre inclinado, sempre pende para aquele lado. O que nós temos aqui nesse texto é quais são essas propensões do servo de Deus em favor da família de Deus. É o que vamos aprender com Paulo hoje. A primeira propensão, a primeira inclinação que Paulo vai mostrar, ele sendo servo de Deus, que o servo de Deus abdica em favor da igreja. Uma palavrinha que nós não usamos muito, mas abdicar, isto é, abre mão de um direito, de uma prerrogativa, de um conforto, de uma necessidade em prol da igreja. É uma pessoa que sempre está preocupada com a saúde, com a vida, como que estão os irmãos. E essa preocupação não é somente mental, mas muitas vezes ele não pode, ele necessita, mas ele abre mão. Porque ele percebe
que é necessário que a família de Deus seja cuidada. Isso acontece, nós vimos aqui Paulo, nos textos que a gente estudou antes, Paulo falou que ele tem um amor pela igreja como um amor de mãe. Se lembra disso? Né? Que ele usa até a ama, né? Ama que cuida dos seus próprios filhos. A ama cuida dos filhos dos outros, mas quando ela cuida do filho dela mesma, é muito melhor. Ali envolve amor, não é somente dar o leite para as outras crianças, não, ali envolve todo cuidado, acordar de madrugada. Nenhuma mãe que tem um bebê novo, o filho chora, está com febre, fala, não quero nem saber, eu preciso dormir. Não, muitas vezes até o bebê estando bem, certinho, não tem problema nenhum, a mãe não consegue dormir. Ela fica preocupada. Ele está sem febre, será que está com algum problema? Nossa, ele mamou muito bem hoje, será que ele está com algum problema? Até quando está bem, nós ficamos preocupados. Além de Paulo falar que ele agiu, e o servo de Deus deve agir em favor da igreja como tendo o amor de mãe, ele fala também tendo o amor de pai. Ele fala, trabalhou todos os dias, dia e noite. Então, é um trabalho diferente. Paulo fala que o servo de Deus, ele age como se fosse uma mãe, e ele age também como se fosse um pai. E aqui, ele vai juntar essas duas coisas, e parece que é aquele amor de irmão mais velho. Né? Quem? O cuia. Né? É aquela pessoa que não somente tem autoridade. Eu me lembro que a Jenny falava que o Rodrigo aqui, ele abusava do Dieguinho. Vai buscar uma água para mim. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Paulo está falando o oposto aqui. Ele é um tipo de irmão mais velho, e ele vai cuidar dos irmãos mais novos, não como autoritário, ou usar os irmãos mais novos somente para servir a ele. Pelo contrário, ele vai proteger, ele vai fortalecer, ele vai animar. Se chorou, ele vai lá socorrer. É muito bonito quando a gente vê esses irmãos mais novos cuidando dos irmãos menores. As famílias antigas, elas eram assim, tinha 4, 5, 6, 10, 15 filhos. E aí sempre os filhos mais velhos, principalmente o mais velho, era o responsável. E os pais, o pai e a mãe saíam para trabalhar e esses filhos mais velhos cuidavam. E quando chegava, a mãe ia cobrar deles, o pai ia cobrar deles. E os irmãos mais novos ficavam tranquilos, seguros, por estar com o irmão mais velho. E, de repente, se o irmão mais novo viesse chorando da escola, e viesse com alguma marca assim, o mais velho perguntava, o que aconteceu? O menino lá bateu em mim. Tá bom. Né? E os mais novos, sempre, qualquer pessoa queria brigar, qualquer criança queria brigar com eles, a frase era a seguinte, eu vou chamar meu irmão mais velho. Então, Paulo fala que, além de amor como de mãe, e agora com amor como de pai, ele também ele mostra esse amor como irmão. E juntando mãe e pai, ele mostra esse cuidado que Deus colocou ali, Paulo. Então, a primeira propensão de alguém que ama a Deus e que é servo de Deus, ele abre mão de um conforto, de um direito, de uma necessidade que ele tem em favor da igreja. Olha só o que Paulo escreve. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Alguns acham que já nessa época de Paulo no ministério, ele era uma pessoa que, pequenininho, magrinho, tinha problemas nos olhos, né? Ele precisava de muitas pessoas que pudessem ajudar ele nas suas necessidades. Ele não enxergava bem, tinha constantes enfermidades, e sempre machucado. Ele saiu lá de Tessalônica machucado, aí ele passa por Bereia, ele vai até Atenas, e lá em Atenas Timóteo alcançou ele, lá estava junto com ele, e aí ele precisava dessas pessoas, desses companheiros, para ajudá-los em várias coisas. E aí Paulo fala, olha, chegou um momento, a minha preocupação era tanta, e eu guardava em segredo. Sabe quando você tem uma preocupação com alguém, com um parente, com mãe, pai, e você está em segredo, está aguentando ali, está
guardada no seu coração. Você não dorme direito, mas está lá. Você mostra feliz, você mostra forte. E o que Paulo fala assim, olha, eu não consegui mais. É a palavra estego. Outra vez vai aparecer nesse texto também. É algo que ele colocou para fora. Não dá mais para mim guardar lá dentro. Eu tenho que tomar um jeito. E ele fala, não podendo esperar mais. E ele fala, achamos, isso é, entre ele, Timóteo e algumas pessoas que estavam com ele. Então, não foi só uma coisa dele, ele concluiu, né, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo abriu mão de viver com aquela segurança de ter alguém junto dele. Então, ele abriu mão. E o que ele fez? Ele enviou o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, animar os tessalonicenses. Então, verificar como eles estão lá. Então, Paulo abre mão em prol de uma igreja que ele não tinha notícia. Agora, quem que é Timóteo? Não sei, vamos estudar um pouquinho sobre quem é Timóteo. Ele tinha uma avó que educou muito bem ele. A avó Loide. A mãe dele era judia e o pai era grego, então ele era misturado, não era circuncidado ainda. Então, a mãe respeitou, talvez, a vontade do pai, não quis forçar a religiosidade. Mas a avó, né, chegou com Timóteo todo dia e ensinou. Então, ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Parece que tinha uma boa reputação entre judeus e gregos. Então, Paulo vai levar ele para estar junto no ministério com Paulo. Nós já falamos alguma coisa, talvez essa não era uma pessoa de uma personalidade muito forte, talvez uma pessoa mais amiga, mais, né, de apoiar, tal. E nesse texto, que qualidades você vê em Timóteo? Que Paulo fala aqui. Vamos pensar que a gente está no estudo, você vai falar também. No versículo 2, o que Paulo fala, o que a gente pode aprender nas palavras de Paulo sobre Timóteo? Em primeiro lugar, o que Paulo fala de Timóteo? Irmão, adelphos. Antes de qualquer status, de qualquer atributo, Paulo fala que ele é irmão, isto é, ele pertence à família de Deus. Ele é crente, ele é salvo. Muitas igrejas hoje estão procurando profissionais para desenvolver o ministério da igreja. Tem igrejas que contratam um músico, contratam um maestro, contratam profissionais. Não estão mais preocupados se esses caras são salvos ou não, se são crentes ou não. Mas desde que façam uma boa performance e tenham uma programação boa, ok. No Brasil, num programa de Natal, uma igreja, há muito tempo atrás, foi muito criticada, porque ela simplesmente contratou o Cirque du Soleil, artista do Cirque du Soleil, para fazer o programa de Natal. Outra vez, contrataram artistas de circo, junto com membros da igreja, para fazer o programa. Claro, foi maravilhoso, fantástico, muito bonito. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com pessoas que se envolvem no ministério. Não é somente uma vida legal, porque muitas vezes crentes aí fora têm uma vida mais legal, mais correta do que não crentes. Incrédulos aí fora têm uma vida correta do que crentes. Mas a pergunta é, não é só a performance, a qualidade do que a pessoa vai fazer. Existe o novo nascimento na vida dessa pessoa? Porque senão, tudo que ela fizer não chega até Deus. Não vai até Deus. Então, é interessante isso que Paulo fala em primeiro lugar. Ele não falou qual que era a descendência, a família, simplesmente falou Timóteo, o nosso irmão. Nosso de quem? Será que é só de Paulo? De Silvano? Não. Ele faz parte da família. Paulo não citou um cargo, uma posição de autoridade. Não, ele é irmão. Em segundo lugar, Paulo fala que ele é o quê? Ministro. Aí, hoje em dia, essa palavra ministro, né, depende do que você colocar na frente, você vai se sentir irado.
né? Mas a palavra ministro parece que é um cargo, uma posição. A palavra usada aqui na Bíblia para ministro é diáconos. O que Paulo usa aqui é diácono. Aquele que serve, aquele que está cheio do Espírito Santo para servir. E ao servir, existem atitudes de humildade. Não é uma pessoa que vai estar numa posição para ser servido. O cristianismo atual, as pessoas não vêem a hora de conseguir cargos para ser aquela posição. Diretor regional, coordenador eclesiástico, uns títulos assim, e a pessoa acha o cara. Paulo fala aqui, primeiro ele é irmão, ele é crente, ele é salvo. Em segundo lugar, é aquele que serve, aquele que está pronto a servir as outras pessoas, esquecendo de si próprio. Então, ao mesmo tempo, Paulo fala dele, que ele abdicou do conforto, da segurança que ele tinha, e enviou Timóteo, ele fala que Timóteo também faz isso. Teria que voltar para Tessalônica, num ambiente hostil, em prol daquelas pessoas. Que mais? Por que Paulo envia Timóteo? Fortalecer e animar. Significa que Timóteo, que ele vai fortalecer e animar, significa? Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de chegar lá e entender os problemas, as dificuldades, os desvios que está acontecendo com aqueles irmãos e fortalecer. É uma pessoa que, ao chegar lá, vai abençoar, vai animar. Eu não sei se você já passou uma experiência assim, está num ambiente legal, chega alguma pessoa. Chegou. Agora, como é gostoso estar assim, está meio borocochô e chega uma pessoa. Você esquece tudo, você se alegra, e é divertido. Não precisa nem comer, não precisa, né, assistir nada junto. É só estar junto com a pessoa. Parece que a gente nem quer ir embora. É gostoso. Porque aquela pessoa tem qualidades para isso. A primeira palavra aqui é a ideia de o paracletos, o paracaléu. É aquela pessoa que vem ao lado e só está ao seu lado, parece que a preguiça, aquela amargura, a ansiedade, elas se esvaem. Acontece, ela está ali. E Paulo está falando que Timóteo tinha essas qualidades. Paulo era bem prudente. E ele levou uns calotes de pessoas que estiveram junto com ele e depois abandonaram ele e se tornaram até inimigos dele depois. E chegou a um ponto dele até mandar um bilhete para algumas igrejas e falar: esse cara andou comigo, ele abandonou até a fé, não quer mais viver o cristianismo, e hoje é um inimigo meu. E Paulo tem que falar isso para a igreja: tomem cuidado com ele. Já pensou? Paulo, você vê que é uma pessoa madura, experiente, uma pessoa séria, uma pessoa que tinha discernimento, e caiu nessas conversas. Foi iludido. Pessoas o traíram, pessoas passaram a ser perseguidores dele. E aqui Paulo está falando isso de Timóteo. Então, é gostoso ver, né, que Paulo começa como ele é irmão, ele é um servo, e ele é uma pessoa que, estando junto com vocês, vai poder exortar ou consolar. Se tiver alguma coisa que vocês estão vacilando, ele vai chegar do lado, vai conversar ali com você, visando o fortalecimento de vocês, e ele vai animá-los. Ele não é um palhaço que vai contar piada, vai deixar vocês animados. Não, ele vai fazer com que vocês continuem animados com Cristo. Não fiquem desanimados e comecem a abandonar. Nós vamos ver por que Paulo está, então, dizendo que ele enviou Timóteo, ele abdicou de Timóteo, porque era necessário. Então, ele abriu mão de Timóteo junto com ele para enviar para a igreja. Versículo 3, segunda propensão do servo de Deus, é estabilizar diante de inquietações. Então, Paulo sabia que o que estava acontecendo ali com a igreja, pelo que ele tinha recebido notícias, os irmãos de Tessalônica estavam
inquietos. Olha o que ele fala. Por que ele mandou Timóteo? A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Não somente ficassem inquietos com as tribulações que a igreja está passando, mas também ficassem inquietos por causa do que Paulo estava passando. Aquela situação de ser açoitado, Jason ser açoitado e ser proibido de receber Paulo mais em casa, depois ter que fugir à noite, e agora chegou em Atenas, ninguém deu voz para Paulo, ele está ali naquela situação sem poder, aparentes fracassos no ministério. E uma coisa que vem essa palavra inquietação, aqui, originalmente, assim, um tempo mais antigo, o uso dessa palavra era significar quando o cachorro abana o rabo. Quando o cachorro está ali com você, ele fica todo contentinho e abana o rabo. O cachorro, naquela época, era diferente dessa. Então, a ideia é que quando o cachorro abandonar o rabo, as pessoas pensam, o cachorro, então, tá mansinho, vou chegar perto. E aí o cachorro te mordia. Ao longo do tempo, usou aquela ideia de que uma inquietação é que, diante de situações, você não sabe, será que eu me aproximo? Será que é certo ou não? Será que eu estou errado? Eu devo levar esse cachorro para casa? Mas se eu levar para casa, será que ele não vai morder meus filhos? Então, você fica em momentos de incerteza. Aquilo que é certo ou errado. Essa palavra, esse termo, essa ideia aqui, é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Quando Satanás chegou ali com Eva, ele não chegou ameaçando, ele simplesmente colocou inquietação. Onde Eva não sabia, mas o que é essa cobra falando? Será que ela está certa, se ela não está? Porque ela pegou palavras do que Adão tinha falado para Eva e colocou dúvidas. Olha, Deus está querendo te enganar. Deus não quer que você seja igual a Ele, que você seja tão conhecedor das coisas. E aí Eva começou a duvidar, mas espera aí, ele falou que não era para comer, mas será que ele está verdade aqui? Que eu poderei ser igual a ele, poderia meus olhos abrirem e eu teria uma grande vantagem? Que descoberta eu seria grande! O coração começou a ficar inquieto. Algumas tentações que elas vêm e exercem pressão sobre nós. Intrigas, essas coisas assim, nos inquietam. Falta de recursos, quando a gente está numa situação material difícil. Mas na fé cristã, na caminhada da fé cristã, algumas vezes a gente fica inquieto porque a gente fica em dúvida. Será que Cristo é Deus mesmo? Será que a salvação é somente pela graça? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que uma pessoa que ama e serve a Deus, ele está no caminho dele tribulações? Será que o sofrimento não é por causa que o que eu creio, esse caminho que estou seguindo, está errado? Porque se seguimos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou abrindo mão de tudo, abraçando essa mensagem, por que eu estou sendo perseguido? Parece que eu sou um derrotado. Será que a provação, a tribulação pertence, faz parte, é uma agenda na vida de pessoas que amam a Deus? Quem que teve mais dificuldade em saber a respeito disso? Na Bíblia. O que mais enfrentou situação semelhante foi o próprio Jesus. Mas a gente vê a fidelidade, o apego que ele tinha por Deus, e ele revela, olha, está difícil, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Agora, um ser humano, várias pessoas passaram por isso. Daniel foi castrado, foi levado longe do seu país, do seu pai, esteve com muitos inimigos, todo dia atormentando ele lá. Davi, nós vemos no Salmo a luta dele, mas Jó foi o máximo. E os amigos de Jó, e a esposa de Jó, e o próprio íntimo de Jó, tentava entender o que estava se passando. Será que tribulação, sofrimento, perseguições pertencem à trajetória, é uma agenda na vida de alguém?
E aqui, então, o que Paulo vai escrever, né? Aquele que é servo de Deus tem a propensão de estabilizar a vida das outras pessoas diante de inquietações. Joga uma água fria num coração, numa mente que está pegando fogo. Então, por que Paulo manda Timóteo? A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações que vocês estão passando e que eu estou passando. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aqueles inimigos, os perseguidores, eles estavam falando para a igreja: Paulo te abandonou vocês, ele fugiu, que nem um cachorrinho que levou uma pancadinha aí. Ele abandonou, ele era iludido, agora vocês estão sozinhos. Deus não permite que os servos dele, aqueles que creem nele, passem. Deus é o protetor, socorro bem presente na angústia. Então, o servo de Deus nunca vai passar por angústia. Sofrimento e tribulação não faz parte da agenda da vida de uma pessoa que ama a Deus. Vocês amam a Deus? Olha, o próprio Paulo fugiu, abandonou, ele só queria lucrar. Na hora que o negócio apertou, ele fugiu. Então, esses perseguidores tentavam botar minhoca na cabeça daqueles irmãos de Tessalônica. E aí Paulo fala assim, porque vocês mesmos sabem que eu, quando fui chamado por Cristo, eu fui designado para sofrer. Você lembra quando Ananias, não aquele lá do começo do livro de Atos, mas um servo de Deus, Deus chama Ananias e fala assim, vai lá em tal casa ali, à rua direita, tem um tal de Paulo, e fala para ele que o quanto eu estou chamando ele, e o quanto vai ser importante para ele, o quanto ele vai saber que é importante sofrer pelo meu nome. É isso que Paulo está falando. O meu chamado já tinha um decreto de Deus, você vai sofrer por Deus. Agora, porque Deus é sádico? Porque Deus é maldoso? Não. Porque esse chamado de Deus foi tão transformador na vida de Paulo, que ele ia pregar o Evangelho, e em alguns casos até o Espírito Santo teria que deter ele. Mas ao mesmo tempo ele sujeitava. E quando uma pessoa quer, assim, ser um instrumento total nas mãos de Deus, vai enfrentar provações. Paulo fala, eu fui designado para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos. Paulo chegou lá em Tessalônica, começou a pregar, e ele falou, gente, fica tranquilo, daqui a pouco eu vou apanhar. E Paulo já disse antecipadamente, gente, daqui a pouco vai acontecer confusão, alguém vai levantar um problema. Então, é legal quando você sabe que o que você está fazendo vai resultar nisso. Terá frutos, mas, ao mesmo tempo, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é uma guerra espiritual. Então, você sabe, quando você vai trabalhar nessa área, a luta será grande. Ao mesmo tempo que nós temos um Deus que nos capacita, que nos socorre, que nos consola, mas quando servimos a Deus fielmente, problemas vamos ter. Ele fala, pois quando ainda estávamos com você, predissemos que íamos passar por aflições. O que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Você lembra? Eu falei, e olha o que aconteceu. Então, Paulo está falando, esse pessoal que está inquietando o coração de vocês, mesmo que pareça que é uma sedução, que parece que é um caminho apropriado, eles estão fazendo vocês sofrerem. Porque vocês estão, será que vale a pena esquecer tudo, Jesus, e ficar como a gente era antes? Ou será que vale a pena provar que nós cremos em Jesus, custe o que custar? Essa fase dessa época dos cristãos é uma fase muito triste, mas é uma das fases mais bonitas. Porque até o imperador vai pendurar os cristãos em postes, numa chamada Via Ápia, que era uma estrada que chegava até Roma. Ele pendurou cristãos nesse poste, colocou óleo e atacou fogo assim, um dia à noite, que iluminou. Ficou bonito a Via Ápia. E sabe o que os cristãos faziam? Gritavam, choravam e glorificavam a Deus. No Coliseu também, eles eram mortos assim de forma cruel. Gritavam, choravam
e glorificavam a Deus, vendo seus familiares, seus filhos sendo mortos. Até que chegou um ponto em que os romanos não aguentaram mais ver essa cena. E pararam. Porque em vez deles levarem vantagem, todo mundo parar de ser cristão, não, os cristãos apareceram cada vez mais. Eles começaram a matar os líderes, então matamos os líderes, aí os outros cristãos vão parar de seguir a Cristo. Aí achava que até os líderes iam fugir. Aí os líderes se apresentavam, eu sou cristão, eu sou líder, manda ver. Teve um homem que é conhecido muito até hoje em dia, que é chamado Justino Mártir. Algumas autoridades romanas quiseram esconder e proteger ele. Ele falou, de jeito nenhum, não posso. E aí esse cara falou assim, olha, por que eu não posso? O que Cristo fez por mim, eu nunca conseguirei pagar. E se eu não conseguirei pagar, como que eu posso fugir e buscar a minha sobrevivência? E aí ele afirmou, o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. Quanto mais derramado, mais vai se multiplicar. Então, Paulo, ele abdicava do que era possível, do que era necessário para ele, para cuidar da igreja que estava longe. Ele visava, a propensão dele era estabilizar diante de inquietações, fazer com que Timóteo chegasse lá e pudesse ajudar a igreja a deixar de ficar inquieto, porque quando você tem um membro aqui inquieto, daqui a pouco ele conversa com o outro, está inquieto, esse vai se tornando um balbúrdio. Em Filipenses, Paulo fala assim, em nada estejais ansiosos, ou em nada sejais como cavalos assustados. A ideia é, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A tradução é assim, mas o certo seria, em nada sejais como cavalos assustados. Como que é o cavalo? O cavalo é forte, não é? Juntos ainda eles podem puxar grandes pesos. Mas se o cavalo está solto no campo, está lá pastando, lá comendo a grama, solto assim, daqui a pouco um escuta um capim, aí, já viu? Ele, pá, a orelha fica em cima. E daqui a pouco ele faz de novo. Ele já pensa que é uma cobra. Aí ele começa a correr, começa a andar rápido, e começa a correr, e vai. O que acontece com os outros? Vai todo mundo atrás dele, apavorado, porque se um correu, tem algum perigo aqui, e vai todo mundo atrás. Então, essa era a visão de Paulo aqui. Eu vou enviar Timóteo para que vocês não sejais como cavalo assustado, para que ninguém, se um sai, outro sai, aí a debandada, a manada vai embora. O coletivo de cavalo, o que é? Manada é de gado, né? Deve ser cavalada, alguma coisa assim. Versículo 5, a terceira propensão. Primeira propensão, abrir mão dos seus direitos em prol da igreja, abdicar daquilo que é necessário para ele, mas por causa do cuidado da igreja. Isso o servo de Deus nunca pensa em si. Tem hora que ele não é que ele tem vontade de sofrer, mas ele não aguenta. Ele não se contenta em ver as pessoas mais novas na fé passando por problemas. Ele sabe o quanto é crucial, muitas vezes, abrir mão para ver o benefício de outra pessoa. Abrir mão do tempo, abrir mão do conforto, abrir mão de recursos para o bem das outras pessoas. Algumas vezes a gente abre mão e ficamos contentes. E depois a pessoa dá um calote, né? Se aproveitou e ainda se torna seu inimigo. Isso acontecia com Paulo. Aí, em segundo lugar, o servo de Deus tem a propensão de sempre fazer com que as pessoas fiquem firmes, que não ficam angustiadas, assustadas, que não fiquem assim, será que é bom? Será que eu devo fazer isso, fazer aquilo? Quantas pessoas tomam decisões precipitadas? Então, o servo de Deus, ele leva maturidade, ele leva quietude. Ele não resolve, muitas vezes, o problema, mas ele faz com que a pessoa continue confiando em Deus. Ele leva as Escrituras. Timóteo, ao levar fortalecimento, né, que ele fala aqui, e animando, ele não usa as suas palavras, ele não é um coach, ele faz as pessoas se lembrarem das Escrituras. Em terceiro lugar, então,
priorizar a espiritualidade da família de Deus. Veja o que Paulo escreve. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, se lembra lá, a mesma palavra aqui, no versículo 1, né? Por isso, não podendo esperar. E aqui ele fala aqui, ó, foi por isso que, já não sendo possível continuar, isso é, não dava mais para mim aguentar no coração. Eu coloquei para fora e precisava resolver isso, que era priorizar a espiritualidade, o estado espiritual daqueles cristãos. Paulo está falando, aqui tem algo muito em jogo, né, necessário. Então ele fala assim, eu mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil, em vão. Por que Paulo faz isso? Ele abdica, ele estabiliza a fé daqueles cristãos, ele manda perguntar como que eles estão, a respeito da fé, da firmeza, da confiança, se eles estavam firmes ali com Deus ou não, já tinha acabado tudo. Por quê? Não é porque ele simplesmente está pensando nele mesmo, mas o esforço, a surra, todo aqueles 4 semanas que ele teve lá com os Tessalonicenses, não fosse em vão. Isto é, não tudo terminasse e os frutos não viessem à tona, eles não pudessem, rapidamente eles se enfraqueriam e a maturidade, a produção, a frutificação não acontecesse na vida daqueles irmãos. Talvez eles ficassem mais tranquilos, não seriam mais incomodados, ninguém falaria mais, ficavam tranquilos, agora não tem problema nenhum, não vão falar nada de Cristo, não vão alcançar mais ninguém na fé, os problemas vão se acabar, mas eles não vão frutificar, vai ser uma fé inútil, uma fé fraca. A fé forte, ela produz frutos, mas ela, como Paulo falou, vai trazer consequências, vai trazer perseguição. E aí a gente vai ficar inquieto, será que vale não ter essa fé compromissada com Deus e ficar amigo de todo mundo? Ou vale a pena ficar firme com Deus, produzir frutos, levar outros a serem salvos e colher os frutos na eternidade? Eu acho que teremos, na hora que entrarmos na eternidade, nós teremos algumas alegrias que nós nem imaginávamos que vamos ter. De pessoas que talvez vão chegar diante de nós e falar, olha, eu estou aqui por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor por Cristo. O seu exemplo, a sua firmeza fez com que eu cresça em Cristo. Será que dá para trocar isso com simplesmente ter paz com os perseguidores de Cristo? E ter uma tranquilidade, viver a nossa vidinha confortável, não se envolver muito com relacionamento com pessoas problemáticas, por exemplo, igreja. O que vale a pena? Então, Paulo está priorizando a espiritualidade. Ele não está preocupado se alguns perderam emprego, se alguns foram cancelados na comunidade de judeus. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com a fé, se ela é firme, se ela é forte no coração deles. E olha o que ele fala aqui. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé. O único jeito era mandar alguém até lá. Alguém maduro, e é o que ele vai fazer com Timóteo. Então, eu enviei, que vocês, a respeito da fé de vocês. Paulo não perguntou se eles perderam emprego, se estavam passando necessidade financeira ou não. Era a fé que importava. Não é que a fé ia resolver os problemas. Talvez a fé que eles tinham ia até tirar a vida deles. Mas eles estariam mais do lado de Deus. Então ele fala assim, mandei perguntar a respeito da fé que vocês tendo, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Quem que é o tentador aqui? Quem que vocês acham que é esse tentador que Paulo está falando? Satanás? Ele sempre está por trás de tudo.
mas é aqueles perseguidores que são alimentados, que são dirigidos, capacitados, atiçados para fazer essa obra de perseguidor. Do povo de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Então, Paulo está falando, o tentador está agindo nessas pessoas e está trazendo propostas para vocês. Não é somente aquela ira, aquele como se fosse um pitbull, mas muitas vezes, de forma sutil. Cara, por que você está crendo? Isso aí, larga a mão disso, vai trazer problema para você. É aquela pessoa que você acha, puxa, ele está preocupado comigo. Larga a mão, isso aí é contra as Escrituras. E aí a pessoa que não tem uma fé firme vai cair no conto do gaiato. Então, a primeira conversa sempre são propostas sutis. Se você resistir, aí vem as propostas mais graves. A Rosana fala que muitas vezes na mensagem eu saio. Então eu vou sair. Depois ela vai brigar comigo, não tem problema. A nação de Israel foi levada para o cativeiro. Eles voltaram do cativeiro. Quando voltaram do cativeiro, depois de 70 anos, com Neemias, Esdras e Zorobabel, o templo e os muros da cidade estavam destruídos. E Deus desperta nesses 3 homens, e mais os sacerdotes, e 1/3 da população que estava na Babilônia, que voltaram os pobres. Os ricos ficaram lá nos seus lugares. Não, vou ficar aqui, para que sofrer uma viagem de vários meses, chegar lá, está tudo destruído, ter que reconquistar tudo de novo? Não, para quê? Já estamos estabilizados, já temos a nossa lojinha aqui, já estamos tranquilos, confortáveis, já estamos prósperos. É a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas 1/3 da população dos judeus, então, quiseram voltar. O rei ainda deu até proteção, para que ninguém atacasse eles, o rei Artaxerxes. Aí, quando chegaram, Neemias liderou o povo para construir um muro. Levaram 52 dias. O muro tinha lugar que tinha 12 metros de altitude, de altura, e 4 metros de largura. Era o muro de Jerusalém, para uma cidade ser fortificada e ser protegida. Tinha os samaritanos lá, Sambalat e Tobias, que em primeiro lugar chegaram assim, ô Neemias, tudo bem? Como é que você está aí e tal? Ó, temos um pessoal aí que é fortinho, que ajuda. O objetivo deles estava escondido. Eles queriam atrapalhar isso. Neemias falou, não, obrigado. É nossa tarefa, nós vamos ficar tranquilos aqui. Aí eles inventaram umas histórias lá tal. Chegou ao ponto de Neemias estar com a picareta numa mão e a espada numa outra. Porque eles queriam lutar. Daí, como Sambalat e os samaritanos viram que não dava para lutar contra Neemias, ali, que eles estavam preparados, estavam antecipados nas suas defesas, o que Neemias, Sambalat e Tobias mandaram fazer? Mandaram cartas para o imperador, falando, o pessoal aqui está reconstruindo a cidade porque eles vão querer se libertar. Porque, apesar do imperador da Pérsia ter deixado os judeus voltarem, os judeus deveriam continuar submissos a ele, ao imperador. E agora, Sambalat, olha o nome do cara, Sambailat, né? Ele inventa histórias e joga bomba. Então, é quando você fica apavorado. E aí? Quem que vai acreditar? Será que o imperador vai acreditar ou não? Então, vale a pena ver a sequência da história nos 2 livros de Neemias e Esdras. Mas essa é a situação. Ele é o tentador. O tentador sempre começa com uma proposta que parece razoável, mas te leva para o fundo do poço. Quando Moisés saiu do povo, foi tirar o povo do Egito, Deus mandou ele falar para o faraó para o povo inteiro sair, para sair e ir para o deserto para adorar a Deus. O faraó sempre dava uma proposta. Não, pode só os homens. Aí Moisés chegava para Deus, não. Então, o faraó sempre queria dar uma proposta que parecia razoável, parecia negociável, parecia que dava para você tanto agradar ao imperador como a Deus. Esse é o papel do tentador.
É, ele nunca joga claro, sempre é sutil. E no começo parece que é um grande amigo, mas se você resistir, em poucos minutos, você vai ver a fúria, a ira. E ele não tem nenhum sentimento em ver você derrubado. E aí, quando você estiver lá embaixo, ele é o primeiro. Ah, você não falou que era filho de Deus? Saia daí. Então, Paulo está preocupado que o trabalho, o empenho dele ali em Tessalonicenses fosse por água abaixo, que os irmãos não aguentassem. Agora, Paulo não somente está exigindo isso deles, orientando eles, mas Paulo está enviando alguém para ajudá-los a ficarem fortes. O que nós vimos hoje é que quais são as propensões, as inclinações de quem ama a Deus e ama a família de Deus. Ele abdica de ele abdica de coisas pessoais sempre em favor de Deus, o seu tempo, seus recursos, seus investimentos. É incrível, né? Alguém que é propenso a cuidar, a amar a igreja, ele abdica, então, é aquela pessoa que tem poucos recursos, mas compra um instrumento musical ou investe na igreja. E mesmo que, né, tem essa ideia de que o povo de Deus seja forte, que seja instruído, que seja consolado. Ele tem uma visão que a igreja está em primeiro lugar. Depois, se puder, ele. Uma outra propensão do servo de Deus é estabilizar diante das inquietações. Aquela pessoa que, quando chega, ele tenta fortalecer, consolar, animar. Então, a pessoa está para baixo, está desanimada, ela vai colocar, Deus está no controle, confie. É aquela pessoa que quer o bem. Muitas vezes ela está destruída, alguém está destruindo, ela está acabando com ela, mas ela está preocupada com a outra pessoa. Ela não pensa em si mesma. Algumas vezes chega até exagerar. E a terceira propensão do servo é que ele prioriza a espiritualidade da pessoa. É claro que ele vai ficar preocupado com situação material, mas o que está em primeiro lugar é a espiritualidade, é a fé. Então, é fortalecer a pessoa na confiança total com Deus. O que a gente podia pensar? Meus direitos e desejos não devem ser o centro da minha vida. Então, se eu posso ter alguma coisa, posso, não tem problema nenhum. Mas é o centro da minha vida? Vale a pena pagar o preço pelo bem do corpo de Cristo, da obra de Deus. É um investimento. Se tem algum empreendimento que você quer investir, que você quer se dedicar, a família de Deus, é a obra de Deus. Eu devo ser proativo pela vida espiritual da minha família em Cristo. O que é proativo? É uma pessoa que está chegando antes, verificando, querendo saber o que acontece, está bem aí, não está, como é que essa pessoa está. Vendo se é uma necessidade espiritual ou se, de repente, a pessoa está desanimada. Então, não somente ficar preocupado, orando, mas indo atrás, conversando, sabendo e querendo buscar as informações.